Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que forem ouvir, sintam-se acolhidos. Deus abençoe a cada um que for ouvir. Mais um bate-papo com os produtores aí do canal Amor Cristalino, eu e a Kelinha. Kelinha, tudo bem por aí, Kelinha? Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for encontrar esse conteúdo aqui sobre espiritualidade. Mais uma vez agradecendo aí a oportunidade de conversar sobre o assunto e agradecer também pela liberdade que nós temos hoje em dia, né, de falar, de poder conversar, eu e o Alisson, apesar de estarmos numa distância, um numa cidade, outro na outra, e a gente poder fazer esse trabalho aqui, sem ter medo de ir para a fogueira, sem ter medo de ser caçado, né, a gente poder ter essa liberdade aqui no nosso país de falar sobre mediunidade, que vai ser o tema de hoje, né, de falar sobre manifestação espiritual. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Bênção, Kelinha. Então vamos começar com uma prece, iniciando os trabalhos, sempre levando o pensamento. Vamos fechar os olhos, pensar no poder do Criador entre nós, absorver esse amor de Deus, imaginar como um banho de luz em nossa vida, como se projetasse uma chuva, uma cascata luminosa sobre nosso ser e nos abençoasse com luz, absorvendo esse amor, nos limpando, nos tornando serenos, em paz, tranquilos, harmonizados e pedindo a bênção do Pai. Tudo corra conforme tua vontade, Pai. O diálogo aqui com a Kelinha, com os ouvintes, seja proveitoso, tanto para mim quanto com a Kelly, quanto qualquer um que for ouvi-lo. Que Deus abençoe a todos e que seja feita a tua vontade, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Então, bênção, Kelinha. Eu já vou começar recomendando 2 livros, né? Hoje é combo. E mais uma vez é do Chico Xavier, né? O Mecanismos da Mediunidade e Mediunidade Sintonia. São muito bons para estudar, né? Para a gente falar aí sobre esse tema, né? O que é a mediunidade, né? A capacidade que nós temos, né? De fazer esse intercâmbio, né? Médium, em latim, é intermediário, né? A gente possa fazer as pessoas que são ostensivas, né, que eles conseguem perceber essas realidades, né, e transmitir elas de alguma forma aqui para a nossa terceira dimensão. Tem pessoas que psicografam, né, e tem vários tipos de psicografia mecânica, que a pessoa não tem controle ali do próprio braço e vai escrevendo. Nessa situação, nesse sistema, a pessoa realmente não tem controle, como no caso do Chico, que escrevia muito assim, né? A maioria psicografa de forma mais consciente, né? Tem o controle, vai escrevendo, só que as ideias vêm muito rápidas, né? E a pessoa não tem um tempo para interferir. Ela até pode interferir se ela se esforçar, mas vai vindo tudo muito rápido e a pessoa vai escrevendo, né? E aí existe também a psicofonia, né? Tem gente que chama de incorporação, mas não necessariamente é assim tão a mesma coisa, mas tem pessoas que, por exemplo, elas olham para você e ela não tá ali, ela nem sabe que é um espírito, mas ela fala, olha, né, eu vejo assim que você vai acontecer isso e aquilo, e a pessoa vai falando, que nem as revelações que os nossos amigos pentecostais falam, e Deus o livre, né, se falar aí que é uma mediunidade, mas é. E aí eles vão falando aquilo, né, e aquilo acontece, e eles nem têm ideia de que foi, né, uma manifestação. E aí também existe, sim, a incorporação, né, que a pessoa fala e tudo ali, né, e às vezes é uma coisa bem menos consciente. Existe também uma manifestação mediúnica que é muito rara, né, a materialização, né, onde um médium, ele fica mais paradinho ali, e aí ele libera, né, pelos orifícios naturais do corpo, né, uma substância esbranquiçada ou acinzentada, esse é mais raro, e os espíritos podem ser vistos por todos, eles se materializam de alguma forma, podem ser tocados quando eles permitem, né, e todo mundo pode ver. E existe aquele médium que ele vê o espírito e os outros não veem, né, só ele tá vendo ali com detalhes, né, e ele pode ver na tela mental, na frente, assim, na testa, né, pode ver na sua frente mesmo e confundir até com uma pessoa encarnada,
né? No meu caso, que eu vou falar mais de mim do que qualquer outra coisa, eu consigo ver os espíritos, apesar de não ter os olhos, né? Eles na minha frente, assim, um painel, às vezes, na testa, né? Geralmente não é bem pelos olhos, às vezes é na minha frente como se eu tivesse os dois olhos mesmo, tudo muito claro, com muitos detalhes, as roupas, a cor do cabelo, tudo assim, e eu consigo ouvir. A audição não é assim no ambiente, né? É como se eu estivesse ouvindo um foninho de ouvido. Não é uma audição mental, ela é física, mas ela é dentro da orelha, né? Como se eu estivesse usando um fone. É assim que eu consigo ouvir. E desde muito cedo isso aconteceu, né? Tem pessoas que podem manifestar a mediunidade na velhice, na adolescência, na infância. Então nem todo mundo, né, tem o mesmo tipo de mediunidade e nem todo mundo manifesta cedo, né? Tem pessoas que levam uma vida e quando chegam lá 40, 50 anos, né, começam a acontecer coisas, né? E ateu também pode ser médium, né? Porque não é uma coisa sobrenatural, é natural. A pessoa tem uma predisposição orgânica para perceber outras realidades e para manifestar elas também para outras pessoas. Às vezes a pessoa só percebe e transmite, traduz. E às vezes a pessoa percebe e ainda ajuda outros a perceberem também, né? Então, cada caso é um caso. Tem muitas histórias, muitas experiências, muitos livros a respeito. E é bacana, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tem. No meu caso, eu não sabia. Eu nasci numa família de linhagem protestante, adventista do sétimo dia, né? E aí, até um certo tempo, eu não sabia que eu tinha mediunidade, eu não sabia o que era, né? Eu passava por situações bem ostensivas, né? De psicometria, de vidência, de audiência. E posteriormente, né, a tão afamada incorporação aí, né? Mas até os meus 15, 16 anos, eu só via, ouvia, né, e tinha psicometria. E depois começou também a ter, né, episódios de projeção astral, né, que é a saída do corpo. E esses episódios tinha na infância, mas deu uma suspendida e depois retornaram, né? Então aí eu fui estudar também, tem uma pessoa chamada Wagner Borges aí, que é bem conceituado no assunto, tem o Saulo Calderon, eles explicam muitas coisas também, eles têm uma mediunidade fantástica, é bem bacana, super recomendo também, são pessoas sérias, que sabem o que estão falando na experiência, né? Isso é muito importante, porque a pessoa simplesmente falar sem ter experiência, ela pode ter conhecimento teórico, tá? Mas não adianta eu falar de uma laranja, né? Não adianta eu falar do pH de uma fruta que eu não conheço, né? Se eu de uma coisa que eu não tenho conhecimento, falar de um país que eu não conheço. Então, quando eu passo pela experiência, né, é diferente. Eu tenho um lugar de fala maior, né? Porque daí quando eu falo, outras pessoas dizem, nossa, mas comigo acontece exatamente assim. Comigo também é assim. E aí as pessoas vão entendendo o que acontece com elas. As pessoas vão percebendo o que acontece. E quando eu comecei a perceber o mundo espiritual, eu tinha entre 4 a 5 anos. Eu sei disso porque eu uso de referência a data que eu entrei na escola. Quando eu perguntei para minha professora, né, o nome dela, e ela perguntou quantos aninhos eu tinha, eu disse que eu tinha 5. Então a primeira manifestação aconteceu pouco antes de eu entrar nessa escola. Então por essa lembrança eu acredito que tenha sido entre 4 a 5 aninhos, muito pequeno. E os meus pais moravam numa casa de madeira, e era uma casa que não ajudava muito, com sótão, aquelas casas bem antigas. E aí eu acabei desobedecendo, comendo todas as frutas desidratadas que minha mãe fazia, ela fazia sobremesa em casa. Eu acabei comendo tudo a maçã seca, e a minha mãe dizia que se a gente desobedecesse, a tia Má ia pegar a gente. Não era o bicho papão, né? Era a tia Má. E aí eu fiquei com medo, fiquei pensando, né? Nossa, tia Má e tal. E aí chegou de noite, eu fui dormir, né? E quando a minha mãe apagou a luz, e foi todo mundo dormir, eu comecei a escutar barulho de prato, panela, conversa. E a gente era pobre, assim. A gente não tá rico, né? A gente continua meio pobre, mas classe média.
E naquela época a gente era pobre mesmo, então eu gostava quando tinha visita, porque eu sabia que ia ter comida mais gostosa, né? A gente não passava fome, mas entre o arroz e feijão e um bolo a gente quer, né, uma besteirinha. E aí, desculpe. E aí, eu peguei e levantei da cama para ver aonde estava esse vozerio, esse festerê todo, e quando cheguei na sala, não tinha nada. A luz estava apagada, não tinha festa, não tinha nada, tava todo mundo dormindo. Aí eu fui correndo pra minha cama, que eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Cizinha, peço perdão, viu? Tranquilo. Então, quando eu apaguei a luz e coloquei a minha cobertinha, eu vi uma mulher com um vestido verde, muito lindo, uma ruiva, de olhos brilhantes, bem verdes. Só que naquele momento, eu não me sentia assim confortável. Hoje ela é minha amiga, mas eu fiquei com muito medo. E aí eu gritei, chamei a minha mãe, né? E a minha mãe acendeu a luz, e assim que a minha mãe acendeu a luz, a mulher sumiu. Aí a minha mãe, o que tá acontecendo? E eu contei, e minha mãe disse, não tem ninguém aqui. Faz uma oração e vai dormir. E aí eu fiz a oração, fui dormir. E quando a minha mãe apagou a luz, fechou a porta, dali uns minutos a mulher apareceu de novo. E aí eu chamei a minha mãe de novo. E a minha mãe, tadinha, ela é uma pessoa do bem, só que naquela época ela estava passando por momentos muito difíceis e estava nervosa. Né? Eu era uma criança, ela era uma jovem, e aí ela pegou um chinelo, aquele Raider, e deu na minha coxa. Pof, não tem nada aí, vá dormir, eu tô cansada e tal. E aquilo ficou latejando, né? Aquilo ficou esquentando, assim. E aí a mulher olhou pra mim e disse assim, você vai me ouvir ou vai chamar sua mãe? Eu achei melhor ouvir, né? Achei melhor não chamar de novo. E aí a gente começou a conversar, essa foi a primeira manifestação. E aí eu fiquei com muito medo dela, disse, olha, não precisa ter medo. E ela encostou em mim, e quando ela encostou eu não consegui me mexer mais. Ela cantou e eu meio que dormi. Quando eu dei por mim, a gente estava em cima do mar, flutuando, ela segurando a minha mão, mas era muito, muito real. E aí foi a minha primeira projeção mesmo astral, minha primeira saída do corpo, a gente viu o oceano, me mostrou uma ilha e várias outras coisas. Começou a falar sobre, né, o meio ambiente, começou a falar sobre aquecimento global, umas coisas que eu não tinha noção na época. E começou a me ensinar algumas músicas e tudo mais. E aquilo ficou um bom tempo assim sem acontecer. Aí eu me mudei, fui para Joinville e tal. Quando eu fiz 9 anos de idade, como eu tenho problema de visão, deu uma crise muito forte de glaucoma e aí o médico disse que eu ia perder a visão e eu não sabia nem ler nem escrever como as pessoas que enxergam. Eu sabia no método Braille, eu queria muito aprender, muito mesmo. E aí os professores, né, encarnados, disseram, não, a gente não vai ensinar porque você vai perder a visão, né, e a gente vai perder nosso tempo, então fica com o método Braille. Certo. E aí, essa mulher verde apareceu de novo, né, que depois eu comecei a chamar ela deu o nome dela e tal, né, e aí, mas até então eu chamava ela de mãe natureza, né, tia verde por aí ia, né, natura e assim ia. Daí, ela disse assim, olha, você vai precisar ler muitos livros, então eu vou te ensinar a escrever e a ler como as pessoas que enxergam. E de fato ela começou a fazer isso, ela aparecia todo dia. E eu ia vendo as placas dos carros, das mercearias, e andando de ônibus, eu ia aprendendo, todo dia. Sim. Então eu aprendi e depois eu fui fazer bilhete para minha família, porque a criança, quando ela aprende uma coisa, ela manifesta aquilo. E aí eles foram na escola perguntar quem tinha ensinado, né? E a minha família, né, todos os professores negaram, porque eles de fato não tinham ensinado, né? E aí a minha família, os meus pais vieram me perguntar com quem eu tinha aprendido e a minha amiga tia verde disse que não era para mim dizer nada. Disse, né? E assim foi. Aí eu conheci outros e cada vez eu ia conhecendo outras coisas. E uma coisa também que acontecia, quando eu encostava num objeto, eu via uma cena ou eu era transportada para aquela cena. E aquilo me assustava muito, porque eu pensava assim, ó, que uma hora eu ia encostar em alguma coisa e eu não ia mais voltar. Ainda bem que não tinha o filme Crônicas de Nárnia ainda, né? Porque senão eu ia ficar com mais medo ainda. Mas era exatamente assim, eu encostava numa porta de alguma coisa, ali eu travava e ouvia alguma cena, eu fazia parte da cena e assim, eu travava, ficava ali parada, né? Às vezes até os meus professores iam lá, encostavam em mim, eu me assustava, e aí eu voltava ao normal e ficava mais tranquila.
Mas mesmo ficando tranquila, eu ficava meio perdida. Ué, o que aconteceu? Hoje eu sei que é psicometria, né, que encosta no objeto e vem as cenas ou do passado, ou do presente, ou de vidas passadas, não necessariamente só do passado, né? Então tem vários acessos ali, porque tudo é impregnado de fluido universal, né, dessa energia, não é? Universal, esse elemento. Então ele traz todas as informações, não é? E aí a gente acaba acessando. Depois eu aprendi o que era a vida passada, o que não era, o que era a informação do próprio objeto, porque assim, cada objeto ele é feito de vários materiais, então tem várias pessoas que tocaram, que confeccionaram, né? Às vezes uma cadeira passou por várias casas antes de ser nossa, enfim, tem vários, né, processos ali. E às vezes essas informações são nossas mesmo. Aconteceu muitas vezes de eu escutar uma música ou sentar em algum lugar e aquilo vinha, né? Vinha aquela história, aquela coisa assim. Eu tenho muitas autorregressões, né? Isso acontece bastante. E eu não entendia nada disso. Nada eu sabia o que era. Agora você imagina para uma menina de 10 anos, de 15, de 16, porque quando a gente é adolescente, o que a gente quer? A gente quer se enturmar, a gente quer, né, ser popular, são coisas assim, né? Quem já foi adolescente, né? Todo mundo que já passou por isso sabe como é. E aí eu era muito esquisita para isso acontecer, né? E eu achava as pessoas da minha idade assim que ninguém me entendia, né? Então ao mesmo tempo que eu queria, eu também não conseguia, né? Sim. E aí eu conheci um espírito maravilhoso que é o Détrio, né? Muito querido. E ele começou a falar para mim, olha, você vai estudar aí esse livro, né? E eu comecei a estudar e a literatura espírita chegou para mim muito engraçado, porque esse meu amigo Détrio disse assim, olha, todo domingo de manhã você vai acessar o canal 7 na Parabólica. E não fazia sentido nenhum, porque aquele canal só tinha glitch. Não tinha canal nenhum lá. E aí, chegou domingo, eu obedeci. Chegou domingo de manhã, eu acessava o canal 7 da minha Parabólica e tinha a Rede Boa Nova de televisão. Eu comecei a escutar, eles começaram a falar de mediunidade, um cara contou a história dele, eu falei, nossa, é igual a minha. E aí eles começaram a recomendar livros de um tal de Allan Kardec. E o Détrio dizia, anota aí. Você anotar livros dos espíritos, livros dos médiuns, toda a gênese, né? E aí, aquela situação na Parabólica ali funcionou umas 3 semanas, assim. Porque só funcionava domingo, tá? Outro dia não. E aí a Parabólica queimou. Não funcionava depois nada, assim. Nem as coisas normais, nem nada. Tiveram que jogar fora, enfim. E aí, eu vendi as minhas roupas, os meus sapatos. Eu andei 1 ano só com sapato só para poder comprar os livros, porque eu não trabalhava, minha família não me aprovaria, né? E veio um ônibus itinerante, uma biblioteca espírita itinerante, porque eu não sabia onde ia comprar. Era uma cidade muito pequena, Garuva ali, é pequenininha, não tinha essas informações na época que eu morava lá. E eu consegui nesse ônibus comprar 2 livros e eu ganhei um outro de presente. E aí eu devorei, eu estudava, e aí eu disse, beleza, já sei o que eu quero, né? Mas até eu conhecer amigos, né, espiritualistas, até eu realmente ter o conhecimento, demorou bastante tempo. E nesse meio tempo eu não tinha onde praticar, porque assim, a pessoa que é médium, ele não vai aprender tudo para depois manifestar, ele já tem aquilo nele, ele já percebe o mundo espiritual. Só tem 2 diferenças. Se ele tem a percepção e o conhecimento, ele sabe pelo que ele está passando. E se ele tem a percepção e não tem o conhecimento, ele não sabe o que está acontecendo. Perfeito. E é muito ruim, muita coisa eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender sozinha. E hoje, com a internet, hoje os recursos são outros, né? Então é mais difícil a pessoa estar perdida, a não ser que esteja num ambiente, numa cidade muito pequena que nem tem acesso à internet. Eu acredito que hoje isso aqui no Brasil não seja uma realidade. Não sei também, né? Não duvido. Mas era muito mais difícil para mim, né? A gente tinha que pesquisar de livrinho em livrinho até conseguir as informações. E hoje, né, com todo o conhecimento que eu estudo várias, né,
doutrinas, eu estudo vários segmentos espiritualistas, eu aprendi bastante. Só que uma coisa eu aprendi. A percepção mediúnica, você pode até segurar um pouquinho. Você pode ouvir um espírito e fingir que não está ouvindo, você pode ver ali e fingir que não está vendo, né? Mas a pessoa precisa de um momento para exercitar ou para se expressar na sua mediunidade. Eu entendo que a pessoa precisa estudar antes de trabalhar com a mediunidade, mas exercitar ela é necessário. É necessário exercitar porque o que acontece? Quando nós exercitamos a mediunidade, o nosso cérebro, toda a nossa percepção, ele se programa. E os espíritos também se programam. Olha, a Kelly, ela exercita e trabalha com isso toda quarta, toda quinta. Então eles não vão ficar me incomodando em outros horários, né? As coisas vão mudando. E quando a pessoa não exercita ou não trabalha em lugar nenhum, por que eu estou falando exercita ou trabalha? Porque em muitos centros, médiuns muito ostensivos, mas que não têm o estudo, não podem trabalhar. Ok. Só que muitas vezes essas pessoas também não têm oportunidade de exercitar a sua mediunidade, né? Não estou falando de uma pessoa que não tem mediunidade e quer ter uma percepção. Eu estou falando daquelas pessoas que sofrem, que a mediunidade é ostensiva, me desculpa, e que ela não tem oportunidade de exercício. Ela vai sofrer com isso, porque acúmulo energético, principalmente quando a mediunidade ela é de um motivo kármico, acúmulo energético gera doenças, gera desconforto. Quando eu sinto vontade de ir ao banheiro, eu posso segurar. Agora não dá. Agora eu ainda não cheguei, ainda não dá. Mas chega uma hora que eu preciso realmente ir. E chega uma hora que vai escapar. Certo. Não adianta. A mediunidade é a mesma coisa. Eu comparo assim. Ou como a fome, né? A pessoa quer deixar mais bonitinho, né? A pessoa segura. Não, agora não, agora não. Chega uma hora que não tem como segurar. A pessoa precisa exercitar, a pessoa precisa manifestar aquilo, precisa ter alguém para quem contar, né? Então, assim, ter pessoas com quem dividir isso fez muita falta para mim em um determinado momento, né? Às vezes tem vamos supor, um adolescente que desenha muito bem, um menino que desenha muito bem, e às vezes ele tem uns desenhos meio mecânicos, às vezes tem algumas coisas e tal, e ele precisa entender o que está acontecendo com ele. Ou às vezes tem uma pessoa que ela está vendo, que ela está ouvindo, né? Independente de qual manifestação seja, ela precisa ter um momento para mostrar aquilo para alguém ou para outras pessoas, ela precisa ter um momento para exercitar aquilo, para ir aprendendo a lidar com aquilo. Para quem não está exercitando e está ouvindo vozes e está vendo coisas e já percebeu que não é patologia, né? Porque existe também as patologias, algumas delas têm associação espiritual também. Por obsessão, às vezes, né, já resolve o problema. Mas muitas vezes é mediunidade mesmo. E a pessoa entende como patologia. Então, claro, tem que ter acompanhamento, dar uma olhadinha. Mas, o que acontece? Vamos supor, eu tô no shopping. Como é que eu quero chegar? Eu tô no shopping. E aí acontece um evento mediúnico, uma coisa que eu perceba ali. Eu tenho que aprender a me controlar. Eu tenho que aprender a ter uma vida normal. Isso é uma coisa que eu preciso aprender, porque eu sofri muito por não aprender isso logo. Eu fui aprendendo com o tempo. Eu vou dar um exemplo de uma situação que me aconteceu e eu já estava treinada, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu estava na fila do banco para receber meu pagamento. E aí, eu estava na fila do banco e comecei a sentir falta de ar. Literalmente, falta de ar. E eu escutei dentro dos meus ouvidos, eu não consigo respirar, não consigo respirar. Era a voz de um senhor falando. Aí eu olhei pra trás e percebi que tinha alguém agarrado em mim, tinha acabado de falecer do Covid, era no auge da pandemia. Aí eu falei em pensamento, né? Porque antes eu falava sozinha, não tinha noção. Aí depois que eu aprendi que se pensar eles ouvem, aí eu mandei em pensamento assim, fica tranquilo, respira comigo. Afinal de contas eu queria receber, eu não ia passar mal ali, bem na hora do meu pagamento, não sou doida? Fui respirando fundo, fui respirando. Ele, tô conseguindo respirar. Falei, então mantém, vamos assim, vamos assim. E aí, ele tava ali meio acoplado comigo. Recebi meu pagamento, fui embora. Ele sarou, chamei meu amigo levou ele embora, né? Então, assim, é uma situação. Mas eu vou contar uma outra situação
que eu ainda não estava treinada, não sabia de nada, né? Eu estava estudando e eu tenho uma amiguinha que ela é elemental, a Polly. Ela fala muito pouco, mas ela é muito travessa. E eu tava fazendo uma prova de ciências. E ela, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Eu falei, agora não dá, mas eu falei. Todo mundo me olhou assim, né? E aí ela, vamos. Aí eu, agora não dá, que coisa! Aí minha professora, você tá bem? Aí eu falei, não tô bem. Tem uma menininha aqui me incomodando. Aí a professora falou assim, você não quer sair, tomar uma água, procurar um psiquiatra? Quer dizer, né? Enfim. Então são situações, né, em que eu ainda não tinha o conhecimento. Sim. A diferença, né? Como atrapalha na vida social. Sim. Né? Então é preciso que a pessoa se conheça. É uma questão de saúde pública até. Porque é mediunidade quando a pessoa domina, quando a pessoa conhece. Quando não domina é patologia. Então é preciso que a pessoa se conheça. É preciso que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. Né? É preciso que ela tenha um acompanhamento espiritual. E dependendo da situação, claro. Né? Às vezes chega numa situação que nem eu. Eu tive que ter um acompanhamento médico, quando eu tinha convulsões. Eu tive convulsões por conta de uma obsessão muito grave. Né? E aí eu tive que fazer um eletroencefalograma para ver o que estava acontecendo, os outros exames. E aí constou que eu estava saudável, não tinha nada no meu cérebro. Sim. Aí eu tomei uns remédios para ansiedade e tudo mais. Né, eu precisei me cuidar ali naquele período. Hoje eu não tomo mais medicação, hoje eu não estou mais em tratamento. Mas eu precisei de um período ali em que a minha vida social estava uma bagunça, a minha vida particular estava uma bagunça, e eu precisei realmente, né, de uma ajuda médica, até eu entender o que estava acontecendo. Né, nesse caso eu precisei. Nem todos precisam, cada caso é um caso, mas quando é muito ostensivo, precisa exercitar em algum lugar. E a dica que eu dou, né, para quem não está tendo oportunidade de exercitar. Deu uma ansiedade, deu uma falta de ar, ficou com a mão gelada, ficou com a cara quente, deu um negócio estranho, uma arritmia no coração, fez exame do coração, viu que não tem problema no coraçãozinho? Respira, fica calmo, mas fica calmo e atento. Porque o que acontece? A pessoa que não quer manifestar a mediunidade naquele exato momento, se ela ficar nervosa, agitada e com medo, ela vai manifestar. Vai. E se ela relaxar demais, também vai. Porque dela vai ficar com a mente dela mais vaga e vai vir alguém tomar conta ali. Então o que precisa? A pessoa precisa estar tranquila, sem medo, sem ansiedade, não derramar adrenalina nem cortisol no sangue de jeito nenhum. Mas também não pode fechar o olho, não pode relaxar e ficar zen. Não é o momento para ficar zen. Use os 5 sentidos. Quem tem os 5, eu tenho 4, dificulta um pouquinho mais. Se a pessoa está sentada, sente os pés no chão, presta atenção como está sentado na cadeira, olhe o que tem ao redor, escute tudo, respire com calma. E aí pensa, tá tudo bem, eu tô aqui, momento presente, paraná, para sempre consciente, sempre prestando atenção, sem relaxar demais e sem ficar com medo. Nem uma coisa nem outra, a pessoa tem que estar calmo e atento. Essas são as 2 palavras que trazem a pessoa de volta, calma e atenção, né, para quem não está exercitando. Mas é preciso sim um momento para exercitar. Vou deixar você falar um pouco, que dessa vez eu fui contando e fui falando. A Keninha tem que passar todo o conhecimento que a Keninha tem sobre mediunidade. Eu acho que a prática é realmente, Keninha, o mais essencial para transmitir, né? Eu lembrei que você comentando a respeito da situação de que o Kleber, né? Também na mediunidade, quando começou depois que o pai faleceu lá em 2017, o Kleber voltou de lá com a mediunidade bem aguçada, né? Ele não tinha trabalhado até então e foi o que aconteceu. Acumulou até um momento onde que estourou de vez, né? E ele teve que procurar até um psiquiatra na época. Só que o psiquiatra falou, você não tá ouvindo vozes, essas vozes não existem. Eu acompanhei a consulta junto, né?
essas vozes não existem, né? Falando, você vai tomar esse medicamento que as vozes vão sumir. E a gente já estava indo até lá no centro da irmã Eliane. E aí a gente falou, não, deixa esse medicamento e vamos lá conversar com a irmã Eliane. Aí, quando a gente chegou lá na irmã Eliane, o Kleber começou a trabalhar a mediunidade dele. Né? Quando ele começou a trabalhar a mediunidade, ele logo já se equilibrou. Né? Levou um período, é claro, não foi imediato, porque ele sofreu uma obsessão ali, né? Teve, nesse momento... Teve uma situação? Teve, Keninha. Mas ele já foi se equilibrando, foi tratando, então ele hoje já está dominando, né? Já domina mais a mediunidade dele. Né, ele ouve, ele psicografa, né, lá no centro. Ele já fez 2 livros já, mas só tá lá no Alvorada, ele não colocou online, mas são as psicografias que ele faz lá no Alvorada. Ele também disponibiliza lá nas lives, ele lê as psicografias no final da live lá no canal do centro, Lar Alvorada, Lar Espiritual Alvorada, que é onde toca as lives na segunda, e ele faz as leituras da psicografia no final. E é muito bacana, né? Ter esse contato com tantos ensinamentos, né? É uma benção. A mediunidade é uma benção mesmo. Mas tem que trabalhar, né, Keninha? Porque senão, antigamente, mandavam pro manicômio, né? Para poder tratar o Kleber, se fosse antigamente. Não tivesse conhecimento, a mãe ter buscado. Espiritual, né? Certamente seria medicado, nem se sabe o que aconteceria, não trataria, talvez estivesse à base de remédio até hoje, né? Então, é uma coisa muito séria. Nas épocas antigas nem era tratado praticamente, às vezes eles davam um choquinho lá, deixavam trancado, né? As medicações não existem hoje, e ia ficar lá. Eu, ouvindo você contando sobre o psiquiatra ali, né? Que ele falou, não, tá na sua cabeça e tal, você, né, vai tomar remédio e vai sumir, só que assim... Às vezes está na cabeça, mas no caso dos médiuns ostensivos, não está na cabeça. Né? É uma coisa muito, muito, muito real. No meu caso, eu escuto dentro da orelha, como se eu tivesse um fone, não é uma imaginação, não chega a ser uma visão mental e não chega a ser uma voz dentro da cabeça. Existem esses casos, mas existem casos que são tão ostensivos, né, que é muito difícil da pessoa dizer, não, tá na minha cabeça, eu vou tomar o remédio e vai resolver. Claro que ela precisa de ajuda. Mas nem sempre a fala do médico vai convencer, né? Por que precisa ter essa divulgação de experiências mediúnicas, que tem bastante hoje em dia na internet? Por que precisa ter um treinamento? Porque muitas vezes só um médium vai ensinar o outro o que está acontecendo. Não, olha, eu passo por isso por conta disso, né? Quando a gente escuta o Wagner Borges falando e descrevendo a paralisia do sono e as projeções, né, as saídas do corpo... Nossa, tranquilidade imensa. Não, é exatamente isso que eu sinto. Se eu tivesse conhecido ele quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 14 anos, nossa, eu ia ficar muito mais tranquila. Porque eu tava numa fase que eu tinha 2 opções pra mim. Ou eu sou louca ou eu sou endemoniada. Eu prefiro ser louca. Eu não dou demônio. Era assim, sabe? Porque tinha isso, assim. Sabe? Eu tinha que escolher entre uma coisa e outra, porque eram as opiniões familiares, né? Ou tá com um dodói na cabeça, ou tá com o demônio. Eu digo, não, eu prefiro estar com o dodói na cabeça, então eu vou me tratar. Né? Era bem assim, né? Então, é uma coisa que a pessoa precisa ali compreender. Eu não sei como é que a gente tá de horário aí. Né, pra gente não 7h09, ainda tem mais uns 20 minutinhos. Porque se deixar... E aí, eu vou falar do processo obsessivo que eu entrei. Claro. E qual foi a saída minha, porque assim, ó, as pessoas precisam entender que eu não tinha informação a respeito. Eu tive informação depois que eu saí do processo obsessivo. Eu fiquei todo o processo obsessivo sem nenhuma informação espiritualista, tá? Então, assim, eu tinha problemas na adolescência porque eu via os espíritos, né? E os familiares tinham problemas de relacionamento comigo por isso, porque eles queriam que eu parasse de ver e ouvir. Pare com essas coisas do demônio, né? Falar pra uma pessoa que enxerga, olha, para de enxergar. Falar pra uma pessoa que escuta, para de escutar. Não tem como, né? E aí, eu comecei a desenvolver uma mágoa muito grande, né? E aí eu entrei em sintonia com o espírito que não gostava do meu pai, né? É uma longa história, um samurai. Olha, ele falava no meu ouvido assim, olha, você vai colocar veneno na comida dele,
você vai fazer ele cair, essas coisas assim, bem, sabe, bem esquizofrenia mesmo. Eu dizia, eu não vou fazer isso, você tá doido, né? E eu falava isso, dizia, não, eu amo meu pai, ele não fala comigo e tudo, mas é por causa que ele quer que eu siga a Bíblia, aquelas coisas. E ele interpreta a Bíblia diferente, eu tentava explicar para aquela voz. E aí eu pegava e ficava me sentindo mal, meu coração começava a acelerar, eu começava a ter um choro que eu não conseguia parar de chorar e eu caía. Tudo apagava. E quando eu via por mim, quando a minha consciência voltava, eu estava toda machucada, descabelada, e as pessoas falavam, nossa, ela teve uma convulsão e tudo e tal. E eu ficava, né, muito perdida. E isso aconteceu há alguns anos, assim, né? E aí eu digo, meu Deus, mas isso não para. E sempre do mesmo jeito. Olha, você vai fazer tal coisa? Não vou. Aí caía. Né? Era como se fosse um castigo, assim. Sim. E aí eu... Às vezes ele só olhava pra mim e isso acontecia. E eu digo, meu Deus, como que eu vou sair disso? Aí eu comecei a perceber que antes de eu cair eu sempre chorava. E era um choro de raiva, era um cheiro assim de ódio, de muita tristeza. Eu comecei a perceber que eu tinha que abandonar essa tristeza. Eu percebi que eu tinha que abandonar essa mágoa. Eu percebi que eu tinha que abandonar esse ódio que não era meu. Porque eu tinha, assim, mágoa, mas esse ódio, assim, essa coisa de desganar, eu não tinha. Eu digo, não, mas peraí, não é bem assim. Né? E aí eu comecei a perdoar. Eu comecei a olhar as pessoas desejando o meu melhor. Porque naquele momento, meu pai não queria o meu pior. O que ele queria? Que eu me salvasse. Ele quer que eu vá para um céu prometido por Deus e não para um fogo eterno, uma perdição no fim dos tempos, enfim, né? Vamos combinar que todos os pais, a maioria deles querem para os seus filhos o melhor, né? Ele tem as crenças dele, que se eu não fizer aquilo que foi ensinado para ele, eu vou me perder, ele não quer que eu perca a minha alma, né? Então eu comecei a partir desse princípio de que a intenção era boa, e de fato sempre foi, e o amor dele por mim é muito grande. Então eu comecei a perdoar os desprezos, as indiretas, as injúrias e tal. Né, ele rasgou alguns livros meus, eu fui perdoando aquilo, fui amando, fui pensando com amor e fui perdoando outras pessoas. Muitas outras coisas aconteceram. Né? Eu me afastei de algumas pessoas, algumas eu tive que me afastar. Né? E, incrivelmente, esse nosso amigo, que hoje é amigo, né? Hoje ele se arrependeu e tudo mais. Né? Nosso ex-samurai, o Siang, muito querido. Hoje tá querido, tá maravilhoso, né? Sim. Eu perdoei. E aí ele não tinha mais acesso. Ele até vinha, eu via ele, eu ouvia ele. E ele, faz tal coisa. Não vou fazer. E aí não me acontecia nada. Ele olhava. E não acontecia nada. Eu não chorava, não rolava nada. E aí eu falei, não adianta, você não vai mais conseguir me derrubar. Eu não tenho mais raiva no coração. E aí ele desistiu, né? Disse, não, vou incomodar outra pessoa, aqui não dá. E parou de aparecer pra mim. Né? Então, assim, a saída que eu encontrei foi o amor, né? E isso sem ter conhecimento nenhum. Eu parei para me observar, foi autoanálise, assim. E quando eu conheci toda a doutrina, quando eu comecei a ter acesso, assim, aos livros e tudo isso já tinha passado, eu tive que enfrentar isso sozinha. Então, ter hoje a oportunidade de estudar sobre, com bastante acesso, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa muito boa. É um benefício muito grande. Então eu recomendo assim, estudem os livros de Kardec, de Chico Xavier, do Hercílio Mas, estudem bastante o Saulo Calderon, o Wagner Borges, tantos outros, o Robson Pinheiro, né? Eu gosto bastante da literatura dele, né? A Mônica de Medeiros, eu acho uma pessoa bem séria, né? Então, assim, eu gosto muito, principalmente literatura, tá? Porque, geralmente, o médium, quando ele faz um vídeo, ele tem muito dele junto. Mas quando ele escreve, né, sobre a direção dos espíritos, geralmente é mais o espírito. Porque daí a pessoa tá ali sozinha, sem interferência, o ego não tá falando, porque a pessoa tá ali trabalhando sozinha. Até eu mesma digo, vejam os vídeos aqui do bate-papo, vejam, mas observem mais o que a gente escreve lá. É muito menos a gente do que a gente conversando aqui. Né? Então, o Robson Pinheiro, por exemplo, você vê ele falando e você vê o que ele escreve, é totalmente outra coisa. Gosto muito dele, só que quando ele tá falando, ele é muito ele. Aquelas brincadeiras, aquele jeito. E eu não tenho nada contra, eu gosto. Mas é mais a pessoa. Na literatura não tem isso.
Então eu recomendo super as literaturas dos médiuns. É muito mais os espíritos. Eu acho muito mais legal. Né? A incorporação também é bacana e tudo, só que a gente, quando é incorporação, a gente não sabe até que nível que é ostensivo. Comigo funciona assim, quando eu incorporo, que foi a última manifestação mediúnica que eu ganhei, digamos assim, né? A última mais ostensiva, porque com o tempo, às vezes, a gente vai ganhando uns bônus, né? Parece joguinho, né? E aí, agora, ultimamente, eu sinto um cheiro, assim, mas às vezes não é, daí eu deixo quieto, né? Mas, como eu tava dizendo, às vezes a gente fica inconsciente totalmente, não. Isso aí eu vou dizer que não é uma coisa assim que apaga, mas a pessoa fica semi-consciente. E tem pessoas que são totalmente conscientes. A minha amiga, que a gente trabalha juntas, ela diz assim, a Camila, ela é encarnada, né? Trabalha junto, eu tenho que explicar, porque eu tenho tantos amigos encarnados e desencarnados que eu tenho que explicar quem é e quem não é, porque às vezes eu me confundo até. Aí, o que acontece? Ela falou pra mim, olha, eu sou totalmente consciente, eu posso interferir. Eu digo pra ela, olha, eu sou mais ou menos, tá? Na hora ali, até eu sei algumas coisas, mas depois que passa a manifestação, eu não lembro o que eu disse, né? Então, por essa razão, até a gente grava e tudo, a título de estudo e tudo, é muito legal para ver depois, né? Porque muita coisa passa. Então, a incorporação, muito que o médium pode interferir. Na escrita não é que ele não pode, ele até pode, mas é mais difícil, porque ele tá ali meio sozinho, né? O ego não tá trabalhando tanto, não tem gente olhando, então, né? Eu acho mais legal, eu gosto mais. Eu acho assim mais... Não vou dizer mais confiável, porque depende muito do caráter da pessoa. Mas é mais fácil de ser mais o espírito do que o médium, né? Eu penso assim, pela minha experiência. Cada caso é um caso também. Mas pelo que eu pude observar, é mais isso, né? Enfim. Alisson, tem alguma colocação aí, meu amigo? Pois é, eu pensei eu, até a Kerinha falando da viagem astral, eu lembro que quando eu comecei a me abrir para o conhecimento espiritual, eu tive as experiências de paralisia do sono e eu estava lutando contra, né? Tentava me mexer, eu acordava na posição que eu estava com o corpo e não conseguia me mexer. Abria o olho, olhava tudo, só ficava com o olho movimentando, mas não conseguia me mover nada. E aí isso fazia meu coração disparar e depois eu acordava, né? Tinha vezes que demorava um tempo, até ficava numa luta. E aí acordava e pensava, o que é isso, né? E quando eu acordava, eu estava na posição que eu tinha acordado, olhando o quarto do mesmo jeito que estava o quarto. Já tinha a luz do sol, assim, então eu via bem claramente o que estava acontecendo dentro do quarto. E aí eu fui ver, eu não lembro onde que eu vi, mas eu vi que indicaram: quando isso acontecer, em vez de você lutar, você relaxa. Você se tranquiliza, relaxa, que você possivelmente vai ter uma experiência fora do corpo, né? Então, em vez de lutar, você relaxar, você não vai morrer, né? Você relaxa. E aí eu fiz isso. Quando aconteceu, eu relaxei e senti como se fosse igual quando a gente escorrega e vai caindo. Aquela sensação quando você acorda e tá caindo, só que eu não acordei. Eu escorreguei e caí para fora do corpo. E aí eu olhei meu corpo na cama. E aí eu achei isso muito interessante, porque imagina que isso com 27 anos. 27 eu anos. Lembro disso, viu? Eu lembro porque você ligou para mim. Na verdade, eu ligava e conversava com a sua mãe. A gente não tinha começado os trabalhos aqui ainda. É verdade. E a sua mãe me contou que você estava preocupado com isso, e daí a gente começou a conversar. E eu lembro que a primeira vez você falou para mim, olha, eu não conseguia me mexer e eu vi um ser cabeçudo, assim, né? Com olhões bem grandes e tal. E ele ficava me olhando, triste. Aí eu falei pra você assim, o ser não é cabeçudo, é você que tá enxergando eles mal, porque você tem uma baixa visão espiritual. Quando acontecer isso de novo, relaxa e presta atenção que você vai ver nítido. E aí você saiu do corpo e você foi pra uma avenida e aí você falou pra mim, nossa, eu vi meu corpo todo mundo bem certinho e tava de noite, só que parecia que não era noite, parecia que era uma luz clara de lua, assim, e tal. Aí você foi descrevendo isso, assim, foi muito legal o teu despertar, assim, porque daí a gente começou a conversar uma vez por semana, até que a gente decidiu fazer os livros e tudo mais, que daí o meu irmão apareceu, pediu ajuda e a gente começou a fazer o canal. Mas era muito incrível porque a gente, assim, não despertou junto,
mas a gente começou a ter o conhecimento espiritual meio que junto. Um estava estudando, outro estava estudando e trocava figurinha. Era bem interessante, eu lembro muito disso, assim. E aí, uma coisa que você falou pra mim, você disse assim, olha, a minha mão saiu do meu corpo e ela tinha umas veias azuis, e eu não sei o que é isso. Eu falei, é o dupletério. E aí você pesquisou na internet e viu o desenho do dupletério e ficou maravilhado. Nossa, que legal, é verdade, não sei o que e tal. Foi muito bacana, foi bem interessante, assim. Eu acho que isso que o legal é porque me deu a experiência mesmo, de fato, que eu olhava meu corpo mexendo a mão, mexia minha mão assim e olhando, né? E era igual como se fosse aquele filme Ghost, um pouco transparente, a matéria do meu corpo. Não era denso ao ponto de eu não ver, eu via o outro lado. Né? Isso. Então eu fiquei mexendo minha mão e olhando, tá, o corpo meu tá ali deitado. Então esse sou eu, né? Essa é a caída da ficha. Eu acredito que essa caída de ficha é muito importante. Muitas pessoas não têm isso e precisam realmente perceber. Eu sou um espírito, aquele ali é o meu corpo. Quem está pensando sou eu aqui que estou mexendo a minha mão. Esse sou eu. Aquele que está ali dormindo é o meu corpo. Então, pode ser óbvio, né? Mas para quando você vive essa experiência, você percebe. Eu sou um espírito. Eu realmente sou um espírito. Esse é o meu corpo. Eu me manifesto ali, mas essa aqui é a realidade. A realidade é essa aqui. O corpo está ali, mas ele é o meu veículo de manifestação. Mas eu sou o espírito que está manifestando aquele corpo. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito. E isso é muito interessante, querida. Depois disso aí, realmente foi um divisor de águas na vida. Daí depois começou os trabalhos com a Kelinha, tudo, né? E eu acho interessante talvez descrever, né, Kelinha, os trabalhos que a gente faz, as mensagens, os livros do Mano, né? O livro do Sananda, tudo isso aí foi feito com a mediunidade tua, né? E escutando e vendo também, né? Muitas vezes. Nada foi feito nem com psicografia e nem com incorporação, né? Não foi feito com psicofonia nem psicografia. A gente tem um horário para conversar e aí eu vou escutando e vendo o espírito e vou passando a mensagem. Eu vou ditando como se eu fosse uma intérprete, né? Eu vou ditando a mensagem, né, digo, olha, ele tá falando assim, 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 é tal pessoa, dou a descrição física pro Alisson e tal, daqueles que ele não conhece, e eu vou digitando, e ele escreve muito rápido, então ele vai digitando no computador, vai armazenando e depois vai publicando, e foi engraçado porque a gente não tinha essa ideia de fazer um canal, de divulgar nada disso, a gente começou a conversar sobre nossas experiências, ele falando sobre essas saídas do corpo, ele estava muito assustado, e eu falando sobre a saudade do meu irmão, porque até então ele tinha suicidado e eu não tinha visto ele, né? Eu via todos os outros espíritos, mas ele não, eu tava naquela saudade. E a gente conversando. E de repente eu comecei a ver o meu irmão e ele começou a dizer assim, olha, eu não acreditava na espiritualidade, eu me suicidei e eu quero contar para as pessoas como que é e para elas não fazer a mesma coisa, porque eu não quero que os outros passem pelo que eu passei. Então, por favor, eu quero fazer uma carta, um livro, eu quero contar o que eu passei. Aí eu falei, tá bom. E aí eu pedi ajuda para outras pessoas para escrever. Não deu certo porque eu não consigo escrever o braille, eu esqueci. Eu sei como escreve a tinta, aprendi o braille, mas eu esqueci, muito traumatizada com a glaucoma. E não consigo ligar o computador, tem muita coisa que eu não consigo fazer. Eu travo com algumas coisas. E aí o Alisson, a gente conversando, e eu contei dessa situação pra ele. Eu falei, olha, o Mano apareceu, e ele ficou muito empolgado, né? Nossa, o Sadraque, meu amigão, e como é que ele tá, como é que ele não tá? E a gente conversando, eu falei, olha, ele tá bem, só que ele quer escrever a história dele depois da morte, não tem quem escreva. Aí o Alisson se propôs, ele disse, não, eu vou fazer, eu vou digitar essa história. E aí a gente pegou e escreveu a história, e depois, a gente tava sem dinheiro pra publicar, a gente falou assim, vamos jogar no YouTube, é gratuito e vamos fazer. E aí a gente pegou e criou um canal para jogar a história dele, né, para ajudar pessoas com depressão. Até a gente fez a capa amarela, depois o meu irmão explicou que era por causa da cor amarela contra o suicídio e tal, eu nem sabia, né. E aí eles escolhem tudo, capa, tudo, os desenhos, tudo é eles que escolhem, a gente não escolhe nada, a gente só obedece, assim, vai ser dessa cor, vai ser falado desse jeito, e a gente pegou e escreveu. Quando a gente escreveu o primeiro livro, publicamos no canal, que é o Continuo Existindo, outros espíritos apareceram, não, eu também quero fazer. E o segundo que apareceu foi o mestre Sananda.
Ele disse, olha, eu quero falar por vocês também. E vocês vão publicar lá. Aí a gente colocou o Chaves de Sananda, né? Depois a gente colocou o Chaves Abertas. Depois a gente transformou num livro só, porque o Sananda fala muito em poucas palavras. É muito pouca palavra mesmo. Tem que juntar os 2 livros num só, parece mais uma revistinha. Um almanaquezinho. Muito bom. E aí apareceram outros. Eu quero deixar uma mensagem. Eu também. Eu tava fazendo fila, né? Aí eu falei, Alisson, a gente vai ter que fazer o quê? Aí ele falou, não, vamos manter o canal. Aí hoje a gente tem, né, as datas e os horários certinho para eles virem, não me incomodarem em outros dias. Então eles sabem que não é para aparecer segunda, domingo, churrasco de família, não é para encher minha paciência aqui. Eles sabem. E eles ficam tranquilos, porque eles sabem, opa, quinta-feira ela tá disposta pra gente. Opa, quarta-feira é o trabalho com a gente. Então eles sabem o momento de vir. Perfeito. Né? E aqueles que são legais, eles nos respeitam. E aqueles que não são legais não nos atacam. Ou quando nos atacam, os bons nos defendem. Por quê? Porque a gente decidiu perdoar. Porque a gente decidiu amar. Porque a gente decidiu se unir. Não é porque a gente é perfeito, porque a gente é bambambam, porque a gente somos super-heróis. Não. A gente tá protegido até um certo ponto, porque tem provas que a gente tem que passar. A gente não tá aqui a passeio. Mas a gente está preservado até então, em certas circunstâncias, por causa desse trabalho, por causa que a gente decidiu seguir um caminho o mais correto possível. É claro que a gente tem as nossas falhas, mas são falhas que não são feitas de propósito, é por falta de evolução ainda. Mas a gente decidiu crescer, pelo menos. Então é essa a mensagem que eu deixo, a gente decidiu crescer, a gente está se esforçando, a passos de formiga, mas a gente está fazendo. E aí eles veem isso, essa seriedade, esse compromisso com a mudança de vida e com o trabalho espiritual, e aí a gente é bem acompanhado. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o que expulsa o mal é a prática do bem, né? E é verdade. Quando eu decidi perdoar, eu me livrei de um processo de obsessão pesadíssimo, sem a ajuda de padre, de pastor, de centro espírita, de centro de umbanda. Eu não desprezo nada disso. O que eu estou dizendo é que só a mudança de atitude e de pensamento me fez sair de um processo obsessivo sozinha. E eu consegui, várias pessoas conseguem. Claro que é legal se o pastor puder ajudar, se o psiquiatra puder ajudar, se o padre puder ajudar, legal. Mas o legal mesmo é a pessoa ter uma transformação e dar uma guinada e evoluir mais rápido, sofrer menos, né, e poder trabalhar. Então, nosso trabalho foi feito assim, é feito assim, né? E eles sabem a hora de nos ajudar, eles sabem a hora de se comunicar, porque eles nos respeitam e a gente tem um horário para exercitar essa mediunidade. Eu desejo muito que os centros tenham um espaço, né? Tem centros que tem, existe escola de médiuns no Brasil, mas existem centros que eles estão focados no trabalho, no atendimento e não no exercício de médiuns ostensivos e não experientes. Então acho que isso é muito importante, sim, né? Eu acho que as pessoas precisam exercitar, não estando preparadas, mas não a nível de trabalho, mas sim a nível de exercício para ter uma vida melhor. Isso eu acho que é importante. Esse é o meu recado final. Benção, Kerinha. Eu agradeço muito de fazer parte de trabalhos espirituais. Eu acho que esse é um grande preenchimento, eu acho, na vida. Eu nem sei como seria a minha vida sem estar envolvido com espiritualidade. Quem seria eu? Não sei. Certamente alguém que ainda precisasse se lapidar muito mais. Talvez até perdesse uma encarnação. Então eu só tenho a agradecer os conhecimentos, ter conhecido a Kelinha, trabalhar, né, com o canal, divulgando as mensagens, fazendo a vocalização ali, digitando. Graças a Deus, Deus me deu esse dom, essa característica de poder digitar rápido, poder ter um acesso aí à tecnologia. Então eu só agradeço mesmo de poder trabalhar, né? Eu também faço diálogo com os espíritos lá no centro, tem os médiuns de psicofonia e eu sou o dialogador, né? Eu que faço o diálogo fraterno, falando para as pessoas perdoarem, não vale a pena, né, seguir em um caminho onde não leva a nada. Geralmente os diálogos vão por esse caminho, né? Que o caminho é perdoar, como a irmãzinha Kelinha falou, é perdoar, é amar a todos, não ter mágoa, né? Não ter ódio de ninguém, não ter nenhum tipo de pensamento de vingança, né?
Então esse é o caminho, né? Amar a todos, como o mestre nos ensinou há 2000 anos, e temos que praticar. Só praticando para a gente se desenvolver. A gente aprende a lição, mas só vai fecundando ela com o treino, treinando, amando a todos, sem desejar ódio e assim por diante. Então, Kelly, agradeço muito o nosso bate-papo, foi bênção, acho que é muito válido a gente, Kelly, expor aí a respeito da mediunidade, trazer isso como um contexto natural da vida, não como um problema, não como uma doença, mas como uma bênção, né? Como uma bênção, que basta que a humanidade comece a ter recursos de poder fazer o estudo disso, né? Transmitir às pessoas que isso é uma coisa natural, né? Que muitos vêm com o dom da mediunidade, outros desenvolvem, é aberto, mas isso é comum, não tem nenhum problema envolvido nisso. Muito pelo contrário, é uma porta aberta aí para poder trazer muita coisa boa, né? Como os livros espirituais, quem acompanha os livros espirituais, as mensagens do canal, tudo isso aí, como alimenta a nossa vida. Cada mensagem que faz a gente erguer o pensamento ao alto, modificar ações, nos educam. Onde a gente não enxerga, a gente começa a enxergar, começa a ter atitudes melhores e assim por diante. Eu acredito que é um grande lapidador da consciência. Não significa, digamos, que um é médium é melhor do que quem não é médium. Não. Todos nós temos os potenciais aí de nos tornarmos com consciências crísticas, bastando seguir os exemplos aí do nosso mestre que deixou, né, nos evangelhos, para ter uma vida edificante. Então, vamos abençoar a todos, que Deus abençoe cada ouvinte, nos abençoe, abençoe o nosso planeta que está passando por um momento de transição, abençoe cada consciência que está juntamente conosco caminhando pela terra e que abençoe cada médium, cada irmão que está com a mediunidade, aqueles que ainda não sabem trabalhá-la, que precisam de orientação, que chegue os livros necessários a esses irmãos para adquirirem o conhecimento e saberem pelo que estão passando e que encontrem um local adequado para poderem trabalhar e desenvolver a mediunidade. Deus ilumine cada ser humano, principalmente os médiuns que estão sem orientação. Que assim seja, Kelinha. Que assim seja, um grande abraço para todos. Tchau.